O Brasil assistiu ontem, de maneira perplexa, uma das cenas mais grotescas, uma das cenas mais indignas veiculadas na televisão brasileira em todos os tempos. A famosa Rede Globo de televisão, peço que coloque o meu tempo de maneira integral, presidente, com todo o seu histórico de desprezo pela democracia desse país, conseguiu ontem se superar. Evidentemente que isso só foi possível diante de setores do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário deste país que abdicaram há muito tempo das suas funções e hoje se tornaram verdadeiros capachos da Rede Globo. O Ministério Público Federal fez uma vistoria em algumas celas nos presídios do Rio de Janeiro. Eis que, de uma maneira covarde e traiçoeira, a Rede Globo, em conluio com o Ministério Público Federal, tinha uma câmara, que a Rede Globo fez questão de dizer, uma câmara exclusiva que gravava em 360 graus. E enquanto o Ministério Público Federal fazia sua revista, a Rede Globo coletava de maneira ilegal e criminosa as imagens para expor e humilhar as pessoas que estavam ali dentro daquele recinto. Ó, senhor presidente, não tem ninguém do meu partido naquilo ali. Tampouco tenho qualquer relação, não conheço aquelas pessoas, mas eu sou uma pessoa, senhor presidente, que me indigno diante de coisas que considero injustas, independente de quem sejam as pessoas que estão sendo vítimas dessa injustiça. Eu não sei, vossas excelências, mas se o povo brasileiro, se as pessoas que assistiram aquilo não se indignaram, sinceramente, nós estamos num grau de manipulação que é difícil de compreender. Uma maneira simples da gente pensar é se nós aceitaríamos que aquilo ali fosse feito com relação a alguém das nossas relações, da nossa relação familiar, da nossa relação pessoal. Agora, o desafio que eu faço é o seguinte: será que a Rede Globo teria coragem de ter colocado uma câmera na cela do Eike Batista? Lá em Israel, lá em Jerusalém. Será que a Rede Globo teria coragem de ter colocado uma câmera nas celas dos irmãos Joesley Batista? E eu não rezei. Senhor presidente, esta Globo está até o pescoço enrolada. Agora nesse escândalo da FIFA. Já foi preso lá nos Estados Unidos aquele J. Ávila, que era o da Trafic. Mas que botem uma câmera, porque nós queremos saber o que o J. Ávila tem que falar. Botem uma câmera, Rede Globo, quando esse Ministério Público e esse Judiciário covarde tiverem coragem de botar na grade o Ricardo Teixeira, para ele nos contar como que funciona esse esquema histórico de benefícios e monopólios entre a Globo, a CBF, que permitiu que a vida inteira a Rede Globo tivesse o monopólio da transmissão de todos os campeonatos de futebol do Brasil, da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores. É esta Câmara que nós queremos que vocês tenham coragem de colocar. São estas pessoas que nós queremos ouvir. Estas pessoas que historicamente foram protegidos nos mais variados esquemas de corrupção, que sempre tiveram o dedo e a mão da Rede Globo. Eu queria ver uma câmera para filmar e ouvir as palavras daquela servidora da Receita Federal que roubou o processo de dentro da Receita Federal, um processo de execução de uma dívida milionária da Rede Globo,
que até hoje ninguém explicou aonde foi parar. Olha, senhor presidente, esta casa é uma casa plural, formada por parlamentares dos mais diferentes partidos, com diferentes ideologias, com diferentes trajetórias. Mas o parlamento sempre foi uma casa corajosa e altiva. Se nós não tivermos coragem de dizer para o Brasil que não é possível que nós possamos silenciar diante desse estado policial, desse estado de exceção que nós estamos vivendo, a história vai nos cobrar. A história vai cobrar o nosso silêncio. Hoje foi lá, num evento da Veja, um réu confesso, o juiz Sérgio Moro, dizer o seguinte: eu interceptei a presidenta Dilma, mesmo eu sendo um juiz de primeira instância, mesmo que o Supremo Tribunal Federal tenha me repreendido e eu tenha pedido desculpa, mesmo que a Constituição me proibisse, eu grampeei e divulguei na Rede Globo, porque eu sou amigo da Rede Globo e eu queria dar divulgação para a conversa do Lula e da Dilma. E não me arrependo. Mas se um juiz, que é o responsável por cumprir a lei, se acha num nível de impunidade que lhe permite, no evento da Veja, dizer: rasguei a Constituição e não me arrependo, e sei que não vai acontecer nada comigo, porque vocês são meus amigos. Imagine os senhores e as senhoras, deputado Marrone, se um juiz de primeira instância de um pequeno estado dos Estados Unidos captasse de maneira ilegal uma conversa do Trump com Obama. Um juizinho de piso, de primeira instância. Porque o doutor Sérgio Moro não acredita, mas ele é um juiz de primeira instância. Imagina se ele tivesse captado uma conversa lá nos Estados Unidos do Obama com o Trump. E 3 horas depois, a CNN tivesse divulgado para o mundo esta conversa que um juiz de primeira instância captou de maneira criminosa e ilegal. O que teria acontecido com esse juiz, doutor Sérgio Moro, que gosta muito de falar dos Estados Unidos? O que teria acontecido com esse juiz, doutor Dallagnol, que é outro aficionado pelos Estados Unidos? Esse juiz teria sido acusado de traição. É crime contra a segurança nacional. É violação da Constituição. E foi isso que ele fez. Ele gravou uma conversa da presidente da República com o ex-presidente de maneira criminosa e ilegal e divulgou. E o que é pior, tem uma representação no Conselho Nacional de Justiça há quase 2 anos que simplesmente faz a seguinte pergunta: CNJ, o que o Moro fez é legal ou ilegal? Se um juiz de primeira instância pode, todos os demais podem. É isso? Qualquer juiz de primeira instância do Brasil pode interceptar o Temer? Pode interceptar o ministro do STF? Pode interceptar o presidente da Câmara? Bom, se o Moro pode, por que os outros não podem? Qualquer juiz de primeira instância do Brasil pode interceptar o presidente da República ou a esposa do presidente da República numa conversa com seu filho, que não tenha nada a ver com a investigação, e divulgar isso no Jornal Nacional? Contrariando tudo aquilo que dispõe a legislação? Porque se o Moro pode, todos podem. Há 2 anos a nossa representação está lá, e a doutora Carmen Lúcia, tão corajosa, cada vez que entra na pauta, tira, porque ela é presidente do CNJ, ela que faz a pauta. Então, meus colegas, eu quero dizer a vocês o seguinte: aquilo que nós assistimos ontem e aquilo que nós assistimos hoje é mais do que o suficiente para que esta casa se levante contra o Estado policial, contra o Estado de exceção, digam basta ao que está assistindo e que nós possamos defender a democracia, defender a Constituição, que nós todos juramos aqui nesta tribuna no dia que tomamos posse. Muito obrigado.